Galera, olha só, avisar aqui para vocês que essa aula é a segunda aula, tá, da nossa série que a gente está fazendo aqui, tá? O nosso objetivo de trazer para vocês informações que são cruciais para você realmente aprender sobre o dinheiro, aprender a ganhar dinheiro, para que você realmente consiga conquistar os seus objetivos financeiros, tá? Semana passada a gente já fez uma live aqui, foi muito legal, tá? E hoje a gente vai complementar essa aula, a gente vai falar sobre crenças limitantes. A Laísa, que é uma profissional qualificadíssima para falar sobre esse assunto, ela entende muito de comportamento, principalmente quando é relacionado ao dinheiro. E essa live aqui vai servir, claro, né, eu vou sempre jogar aqui no contexto esportivo, porém serve para todas as pessoas, tá? Se você é empresário, se você trabalha numa empresa, enfim, isso aqui serve para você também, tá? Porque essas crenças estão dentro de você também, tá? É claro que eu sempre vou trazer um pouco mais para o contexto esportivo aqui, para conectar com os atletas, mas semana que vem a gente vai ter mais uma live e a nossa Masterclass na quinta-feira, que é gratuita. Então, se você está assistindo aqui no YouTube, tem um link aqui embaixo para você já se inscrever na aula, na Masterclass, tá? É uma Masterclass exclusiva, só para quem registrar. Se você está aqui no Instagram, é só você ir na minha bio lá, tem um link lá também para você se registrar. E perguntas que você quer saber sobre finanças, você pode mandar uma mensagem para a Laísa, você pode mandar uma mensagem para mim, inclusive eu vou pedir para você seguir ela também no Instagram, né, nas redes dela, se você está aqui no YouTube, todos os links estão aqui embaixo, pessoal. Então, Laísa, já que a gente vai falar um pouco sobre crenças limitantes, né, todo esse negócio aí, fala pra gente um pouco mais sobre isso, não sei se vai falar sobre as principais crenças e tal. Pode falar, o que hoje você tem para nos dizer sobre as crenças limitantes a respeito da questão financeira? O nosso tema de hoje é sobre merecimento, né, sobre o eu mereço. Então, na aula passada a gente falou sobre os nossos traumas da infância e abordamos o porquê que acontece, o nosso comportamento, né, que influencia no nosso comportamento de hoje em dia. E hoje nós vamos falar sobre o porquê que eu mereço, porque que eu me bonifico, né, eu mesmo vou lá e me presenteio com algo, com alguma pequena atitude, fiz algum esforcinho ali e falo: "Uau, eu mereço", então eu vou lá e gasto meu dinheiro todinho. Eu vou lá e gasto o meu dinheiro todo. Então, essa conexão, esse impacto emocional que o dinheiro ele traz pra gente com essa crença do merecimento, do "eu mereço". Eu mesmo já fiz muito isso. Que legal. Como que a gente faz? Porque isso aí é bem interessante, né, Laísa? E é muito disso mesmo, né, uma cultura, de consumismo, né, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil também, tá, não é só nos Estados Unidos, a galera fala que, sim, os Estados Unidos tem uma cultura de consumo, mas isso tem no Brasil também. Pois muita gente ganha e já gasta, o dinheiro vai sim, né, é o fogo, ganha e gasta. O problema disso tudo não é gastar, é o porquê que você gasta dessa forma, né. Então, assim, depois da vitória vem o prêmio, e aí é o impulso, assim: "Eu mereço", mas o que que você está merecendo de verdade? Entende? Você merece por quê? Ok, então eu fui lá, tive uma vitória, né, a gente está trazendo o contexto pro lado do atleta. Então, depois da vitória foi igual a gente mencionou na aula anterior sobre o caso do atleta que foi lá, venceu a luta e voltou com um carro zero. E depois não teve condições de continuar pagando as mensalidades da academia. Então, assim, é esse impulso gerado. Então, assim, a pergunta que eu vou deixar: o que que você está merecendo de verdade após a vitória? Entende? Então isso são decisões emocionais e na verdade, finanças, o dinheiro, ele é muito mais sobre o meu comportamento do que sobre números. Entende? Então, assim, por que que eu tenho esse tipo de comportamento? Uau, eu mereço, porque eu me dediquei bastante. É muito engraçado que eu sempre escuto e eu também me pego, né, nessa válvula, nessa válvula de escape que às vezes a gente tem mental.
do tipo assim: "Ah, eu ganhei X de dinheiro". Então, ao invés de eu pegar aquilo e ignorar, eu falo: "Não, eu ganhei X de dinheiro, então não preciso, eu vou ficar uma semana sem trabalhar", sabe. Eu já escutei muito isso aqui de pessoas que faziam uma grana na semana e na outra semana não queria trabalhar. Por quê? Só porque você legal, entende? Então, assim, tem significados, assim, tem muitos porquê atrás desse "eu mereço", dessa compensação emocional. Tem muito mesmo. E isso serve, para atletas que ganham competições, né, e aí tem a premiação, quanto atletas, até empresários também, depois de uma grande venda, isso serve até para pessoas que trabalham em empresas, né, dia 15 cai na conta lá, aí vem isso, né, "eu mereço". Aí, um dia 30 cai na conta lá, pum, "pô, mereço, tô com uma grana aqui". E como que faz? Qual que seria o primeiro passo, Laísa, para a pessoa entender isso? Porque, ó, virou um hábito, né. Caiu, já faz, ela não tá nem o nível de consciência dela tá muito baixo. Como que ela faz? Qual é o primeiro passo para ela poder analisar isso aí, entender esse "mereço" e conseguir mudar? Isso vem de uma carência afetiva, então o primeiro passo, assim, é a pessoa ela reconhecer que ela precisa de uma ajuda. Então, às vezes essa pessoa ele é um grande atleta, ele já conquistou várias coisas e o nosso ego, ele nos leva a um lugar muito perigoso. Então a pessoa ela precisa reconhecer que ela tem essa falta de educação financeira, então ela tem que entender que ela faz compras exageradas após uma luta. Ó, eu já venci 3 lutas, eu ganhei, vamos colocar, ganhei $20.000, $50.000 e $40.000 nessas 3 lutas que eu venci. E aí hoje eu não tenho nada, eu não tenho nenhum fruto disso, então ali existe um problema, entende? Porque vem daquele endividamento crônico que eu citei na aula passada, então ele vem repentinamente, várias vezes. Então, o primeiro ponto, eu acho que é a autoanálise, que ela é muito importante, da gente pegar literalmente essa questão de a gente nas lutas, você tem que analisar o adversário, você sempre analisa o outro, mas aí agora é hora de você olhar para si mesmo e começar a se autoanalisar e falar bem assim: "Não, eu reconheço que eu preciso de uma ajuda em relação a esse problema que eu estou enfrentando financeiro". É isso aí. Uma coisa que a gente falou na semana passada, que é importante até ressaltar aqui também, é que o atleta ele precisa se ver como uma marca e precisa se ver como uma empresa. Então pensa bem, numa empresa entrou X, tem que pensar, vai sair Y. Tá, vamos fazer as contas aqui, né. E tratar a sua vida como uma empresa, porque senão é aquilo. Uma coisa que eu percebo também, Laísa, eu quero ter a sua opinião com relação a isso. A galera acha que não pensa muito no amanhã. Aí então entra uma grana, e acho que, boa, tô com uma grana aqui, mas não penso, e agora? E a próxima? Que a próxima remessa de dinheiro que vai entrar ali pra mim? Porque não é um salário fixo, não é a pessoa entrou, tá, você paga ali 10, 20 mil por mês, eu já sei. Não é, não é. Então é algo que pode subir ou pode descer. Como o que que é a mentalidade dessa pessoa nesse sentido? Porque a galera realmente às vezes não pensa no amanhã, né, faz uma competição, uma luta, alguma coisa, às vezes tem atleta, Laísa, atleta do MMA, por exemplo, que pode até ficar, sei lá, 1 ano sem lutar, 1 ou 2. Então, assim, é muito tempo. Às vezes algum atleta de algum outro esporte pode se machucar, aí já fica sem competir. Então tem essas variáveis aí, que o atleta pode entender. Isso serve até para você empresário também, tá, né, sabe, empresário pode ir subir e descer, um mês ganha mais, outro mês ganha menos. Qual que é a mentalidade que você considera ideal para esse tipo de situação? Isso que você acabou de citar agora são vícios de comportamentos herdados na infância, então são repetições de padrão, tá. Pode ser também repetições de padrão, a gente tá falando tanto no ambiente familiar, quanto no ambiente de amigos, porque quando você vai para o esporte, você convive muito cedo, você sai de casa muito cedo para pessoas adultas, pessoas com outras culturas, com outros tipos de
comportamento, né, porque tiveram criações diferentes. Então isso também tem muito a ver, assim, com um medo, talvez, de você ter algum sucesso duradouro, porque eu não sei você, mas quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de medo do que eu iria conquistar, quando eu cheguei aqui. Então eu acho que essa questão do medo, ela traz muito esses bloqueios pra gente, que acaba que faz com que tenhamos esses tipos de comportamento. Eu tenho um pouquinho de relato, assim, que eu esqueço as coisas rápido. Só me volta a sua pergunta, por favor? Não, a mentalidade, né, para esses atletas ou para essas pessoas que elas não pensam muito no futuro, né, então eu ganhei agora, às vezes eu não penso: "Pô, vai demorar quanto tempo para eu ganhar de novo? Qual que vai ser a próxima vez que eu vou faturar?" Então é sempre uma interrogação, né, a pessoa não sabe atuar mentalmente nesse contexto. É um treinamento, é como eu havia falado da última vez também, da mesma forma que a gente treina o nosso corpo, a gente treina a nossa mente. Eu fui ensinada a ler, eu amo ler, e até hoje eu tenho dificuldade, mas eu coloco pra mim assim: "Eu preciso ler". Eu durmo com os meus livros do lado, literalmente, da minha cama. Eu tenho na minha cama mesmo, então assim, no colchão, não é nem numa mesinha. Então eu tô lendo um no iPad e tenho mais outros 2 e a Bíblia, e eu coloco ali, porque eu durmo e acordo olhando e falo: "Eu preciso ler". Tem dia que eu consigo, tem dia que eu não consigo, mas eu leio, eu já tô na metade de um, no início de outro, 2 ao mesmo. Então, assim, a nossa mente, ela é treinável. Hoje tem tempo que eu não corro, como eu havia falado, eu sou da área do esporte, vim da área do esporte, e eu gosto muito de me exercitar. Eu sinto que o meu corpo, ele pede, e hoje falei: "Vê se começar a treinar essas coisas que atletas de alto rendimento, no caso de quem faz, como que é aquele que o Pablo Marçal falou que já fez vários, Então, triatlon, Ironman que ele não fez, na verdade ele não fez, mas tudo bem. um triatlo, um Ironman. Então, tipo, cara, aí eu fiquei pensando, como que enquanto eu estava correndo hoje, sentindo dor no músculo, porque tinha tempo que eu não corria, eu fiquei pensando: "Como que será a mente de um Ironman, que você fica praticamente um dia ali, assim, ó, na corre e nada". Então é muito treinamento mental. Então, assim, o atleta, ele já está imerso nesse meio, ele só precisa praticar, porque ele já tem esse tipo de treinamento, porque para você vencer um adversário, principalmente na questão do futebol, que eu ve na até na luta mesmo, que eles te desafiam, que tem aquela na hora da pesagem, né, que vão te oprimir mentalmente, então você tem que blindar a sua mente para isso. É muito poderoso o poder da mente, sabe. Às vezes a gente acha que o poder está na força, não, está na mente. E desde que eu comecei a trabalhar, na questão financeira, eu falei: "Não é só números", eu falei: "Eu preciso ir na mentalidade das pessoas". Então é um treinamento, então a gente precisa entender que, as habilidades mentais que eu uso para vencer o meu adversário, eu tenho que vencer um adversário maior ainda, que é eu mesmo, entende? Então eu acho que é o de consciência que a gente precisa colocar em pauta. É legal, é você contra você, esse é o maior desafio, né. Primeiro a gente precisa vencer a batalha contra nós mesmos para a gente poder vencer o nosso adversário. Se a gente não ganha da gente mesmo, a gente não vai ganhar do adversário, isso aí não existe, não tem como. E olha só que legal que a Laís tá falando aí. Inclusive hoje foi um dos temas, né, que eu tive com o meu treinador, tá, que foi preparar o ambiente para o sucesso. E foi exatamente isso que ela está fazendo, ela preparou o ambiente dela para ela ter sucesso. Ela sabe que ela precisa ler. Se o livro dela ficar dentro de uma estante dessa aqui, ela nunca vai abrir, vai pegar e vai ler. Então ela deixa em cima da cama dela, que ela não tem opção, pessoal. Pra ela poder dormir, ela pegar no livro. Ela pega e falou: "Já tô aqui, vou ler". Então assim, ela preparou o ambiente dela, coisas simples, para ela ter sucesso. Mesma coisa serve para você, mesma coisa serve para mim, mesma coisa serve para todas as pessoas. Preparar um ambiente para você ter sucesso. Então já fica a dica aqui, já fica uma coisinha aqui para vocês. O que você precisa fazer, você não está fazendo,
como que você pode preparar o seu ambiente para facilitar a execução dessa tarefa. Aí, a partir daí, você vai ver que vai ser muito mais fácil de você fazer. Laísa, voltando na parte do dinheiro, tem alguma crença, você, né, trabalhando com várias pessoas, tem alguma coisa que você escuta, algo que você propõe, a galera não faz ou tem mais dificuldade, por essa questão mesmo mental? Eu tive uma reunião no sábado com uma pessoa que ela tá tirando licença para atuar na mesma área, e aí eu tô ajudando ela. E aí a gente estava falando sobre valores, a gente tá, pedindo um valor de ticket para as nossas palestras, e eu estava explicando para ela que a nossa palestra é uma palestra muito rica, que a gente literalmente vai envolver o cliente, a pessoa que está ali, que a gente realmente está criando uma conexão, um ecossistema. E aí ela virou e falou bem assim: "Ah, mas, você não acha", porque as pessoas, eu convivo muito com o povão, e aí as pessoas não têm $30 para poder fazer um investimento assim, assado e tal. Aí eu falei para ela bem assim: "Isso é uma crença limitante fortíssima, tá, porque você se desvaloriza, você desvaloriza o seu produto. Hoje, o que que são $30? Hoje, se você for fazer um lanche em qualquer lugar que seja, o mínimo é $30. É o mínimo, só pra você". E aí eu falei com ela, eu falei: "Eu não penso dessa forma, porque quando você quer, quantas você já esteve sem dinheiro, e você queria fazer algo, e você deu um jeito e você conseguiu aquele dinheiro". Então, eu falei: "Mesmo que tenha uma pessoa pagando $30, eu vou manter o valor de $30, porque nós vamos entregar algo", sabe. Ah, porque tem patrocínio e aquilo, então assim, a pessoa, você primeiro precisa entender o valor, você precisa o seu valor também, o valor do seu tempo. Entende? Eu antes eu comprava assim, eu falava: "Ah", eu já cheguei a gastar $100 num restaurante sozinha, só eu. E eu pensava, eu falava: "Caraca, poxa vida, $100, né, tipo, hoje $100 para uma pessoa é muita coisa e eu tô aqui, eu gasto sim". Eu pensava, mas eu fazia, entende? Então isso chegou uma hora que eu vi a consequência disso, mas era a questão do merecimento. Eu tô dando o meu próprio exemplo mesmo, porque eu. E aí aí chegou o momento que eu acordei, eu falei: "Cara, $100, o quanto que eu tenho que trabalhar para ganhar?". Não que você não deva gastar, mas por que que você está fazendo? Com qual frequência que você faz isso, entende? Então essa questão de pensar: "Ah, mas poxa, né, as pessoas não têm". Não, talvez você não tenha, mas a pessoa que está do seu lado, vamos trazer agora um pouco, pra questão de aparência, que a gente julga muito, uma pessoa que ela nem tá tão bem vestida assim, mas essa pessoa ela tem 500.000 vezes mais condições financeiras que você. Então eu vejo muito isso, da gente não acreditar na gente mesmo e a querer cobrar um valor mais, ai, não sei, será que vai?". Entende? Isso é uma crença muito forte de você valorizar você mesmo, o seu próprio produto, o seu dito, e achar que: "Poxa, tadinho, a outra pessoa não tem", sabe? Isso acontece demais. Uma coisa que eu percebo também como que a pessoa identifica valores, no sentido de, não valor monetário, mas valor aparente, né. Por exemplo, essas pessoas aí que essa moça falou, que não tem os $30 para pagar essa palestra, essa pessoa a maioria delas está pagando $7 no café, está pagando, $100 para ir no show, tá pagando muito mais caro para ir numa balada e pagando, sei lá, 13, 15, $20 no copo, com gelo e bebida, igual a galera vai fazer bom. Então assim, você vê a crença limitante não só dessas pessoas, mas dessa sua amiga aí, que ela tem esse entendimento. Ou seja, olha só que interessante isso. Na cabeça dela, uma palestra onde que você vai ensinar as pessoas a ganhar mais dinheiro, não tem valor. É por isso que os 30 não são os $30. É a percepção de valor diante daquilo, ela não entendeu ainda o benefício. E isso acontece muito com todo mundo, principalmente com a galera que não consegue administrar bem o dinheiro, porque a percepção de valor dela não está bem ajustada. Eu até notei uma coisa aqui, né, que às vezes a mídia social, ela causa um impacto negativo na pessoa, porque ela vê esses gurus da internet aí, esses coaches aí,
com carrão, tudo alugado, não sou nada deles, mas eles passam a percepção de valor tão alto que você precisa estar com um tênis caro, que você precisa estar com uma roupa cara, que você pessoal, olha só, eu hoje, infelizmente, eu tenho uma rede de networking de americanos, tá muito legal, de pessoas multimilionárias, tá. E a galera se veste normal, se veste normal. A gente foca recente, a gente fala de negócios, a gente fala de impacto, a gente não tá nem falando de carro, a gente não tá falando de roupa, e a galera, assim, de boa. E no Brasil tem essa coisa, né, então, tem que estar com um sapato da Prada, tem que estar mostrando o carro no Instagram, é tudo um teatro, pessoal. Aí você baseia a sua percepção de valor nessas coisas que você tá vendo que não são reais. O Instagram é um teatro. Exato, é igual, assim, a gente estava falando, porque o que que acontece, o problema não é você ter, não é você vestir, você abre a sua boca, a sua mente, o que sai dela, entende? Uma vez uma amiga falou bem assim pra mim: "Não, porque a gente tem que ir pra Miami e alugar um carro, uma Lamborghini, não sei o quê, nã-nã-nã". Aí eu virei e falei bem assim, eu falei: "Olha, eu não vejo problema nenhum em fazer isso não, mas eu faria aqui onde eu moro e eu ainda falaria", falo: "Gente, olha que chique, é alugado, viu". Passa a realidade pra pessoa, porque se você realmente pode viver aquilo e você vive isso, ok. Zero problema. Mas só que a pessoa quando ela não tem mentalidade formada, ela tem uma mentalidade escassa, essa é a verdade, ela olha isso como sucesso. Ela olha esses bens materiais como, tipo, venceu na vida. Quando eu cheguei aqui, que eu comecei, né, a evoluir, a ir melhorar, comprar um carrinho, me vestir melhor, eu gosto de marcas, assim, específicas, mas isso não me faz, né, porque eu gosto mesmo, e aí as pessoas começaram a me reconhecer assim: "Nossa, mas você tá toda isso, aquilo", eu falo aí eu acabo que eu não dou confiança, eu ficava assim, eu não consigo dialogar com a pessoa por conta disso, eu falo: "Tá, mas eu não sou só isso". Entendi. Eu quero ser reconhecida pela minha mentalidade, pela transformação que eu causo na vida das pessoas. Que legal, você está estudando. Eu aprendi isso muito com uma amiga minha, na época que ela fazia direito. Ela falava: "Poxa, eu não sou só bonita, eu sou uma pessoa, eu estudo tanto, eu tenho outros valores". Então eu acho que é a questão de valores invertidos. E é por isso que tá aqui, porque para falar de dinheiro, você percebe-se que na live passada e nessa live a gente só tá falando de valores, de traumas, de posicionamento, de postura, o que que aconteceu na vida, porque o dinheiro ele não é só números, na verdade ele é só números, ele é mais do que isso, entende? Eu nesse livro que eu tô lendo, Psicologia Financeira, conta a história de Ronald James Reed. Lembrei, que eu fiquei fascinada pela história, eu vou até criar um conteúdo sobre isso. É mineiro, ele era um faxineiro, e bem simples, bem humilde. Na história, né, fala que ele comprou uma casa de $12.000 e ele viveu nela a vida inteira. Foi casado somente uma vez e aos 50 anos, se eu não me engano, ele ficou viúvo, e aí ele ficou viúvo, nunca mais casou e ficou ali. Só que o pouco que ele ganhava, e foi até a frase, assim, que eu usei no meu na minha divulgação do evento anterior, que é assim: "Mesmo que você ganhe pouco, você pode fazer algo com seu dinheiro". E ele era um zelador. E aí ele faleceu, se eu não me engano, em 2014, e em 2014 faleceram 2.800.000 pessoas e apenas 4.000 dessas pessoas tinham uma fortuna avaliada em média de 8.000.000. E ele era um zelador, e ele fortuna avaliada em mais de 8.000.000. Ficou todo mundo assim, ele ficou famoso, conhecido depois que ele faleceu, porque ninguém sabia disso. Ele fez investimentos, até esqueci o nome, é Blue alguma coisa, o nome do investimento que ele fazia, que são investimentos altos, né, bem específicos. E ele deixou, essa fortuna para hospital, ele dividiu para hospital, para libraries, e as pessoas que conheciam ele ficou olharam e falaram assim: "Como? Ele é só um zelador".
Então isso conversou muito comigo, porque não é sobre a imagem que a gente carrega e quer mostrar para as pessoas. Eh, muitas pessoas, assim, acaba que, me leem da forma errada, porque eu gosto, né, de andar arrumado, mas não é só isso. Isso aqui é só uma capa. Então a questão é quando você tiver um tempo de mesa com a pessoa, o que que você tem para oferecer além do dinheiro. Então quando você entende esses princípios, você é uma pessoa rica, você valoriza o seu dinheiro. Você não vai gastar de qualquer forma. Legal, legal. Disciplina financeira que é crucial. E isso mesmo, pessoal, a gente tem que sempre começar pelo básico, né, e a gente vai fazer uma aula no dia 19 que vai ser uma aula mais técnica, uma aula que a gente vai ensinar para você, mas se você não tiver os fundamentos, não adianta, não adianta. É igual, eu falei isso na semana passada, eu comecei a aula de Muay Thai. Cara, você acha que ele me ensinou já a dar chute, soco, voadora, cambalhota? Não. Fundamento, Bruno, aqui, soco, aqui, pé, como é que faz, quadril. É fundamento, pessoal. Na parte financeira é exatamente a mesma coisa. Então, essas 3 aulas, fundamento. Sem isso aqui não tem jeito. Aí na última aula a gente vai all in aqui, passo a passo mesmo. Então é importante vocês entenderem bem isso aí. Exatamente, Bruno. E a gente tem um curso, né, tem um custo invisível dessa autossabotagem. Então, assim, o que que a gente está perdendo com isso? A gente está perdendo a nossa liberdade, porque enquanto esses atletas, eles estão novos, igual você falou, poxa, a maioria deles, né, o normal é ter uma luta por ano. Então, assim, poxa, você só tem única oportunidade de vencer, de fazer algo dentro da sua profissão, e aí você joga tudo isso pela janela. É como se você ganhasse o seu prêmio, vamos voltar no caso do menino do carro que ganhou o prêmio de US$ 50.000 e comprou um carro, depois ficou na situação que foi citada. É como se você abrisse uma janela e pejasse o seu prêmio ali, então você está perdendo a oportunidade de construir um patrimônio, uma tranquilidade para o seu futuro. Sabe, isso é muito importante, e isso é algo que a gente tem que trazer muito à tona para a consciência, não só de atletas, mas de todas as vertentes, né, de profissões, assim, que a gente tem. Então é começar mesmo uma autoconsciência, é você anotar o que que você gasta por impulso, sabe. Então é você começar a trazer isso: "Poxa, por que que eu estou fazendo isso?". Eu penso, quando eu gasto meu dinheiro com algo que eu não deveria ou que foi algum erro, assim, eu não tento não me culpar, aconteceu, mas eu fico mais ligada, mas a minha sensação é que eu amassei o meu dinheiro, rasguei e joguei ele no lixo. Tem alguma coisa que a galera pode fazer, Laísa? Por exemplo, não sei, eles pegar ali a conta bancária, olhar o que gastou e fazer uma reflexão, ou sei lá, fazer algum tipo de reflexão antes de gastar. Tem alguma técnica, algo que você utiliza que ajuda a pessoa a ser um pouco mais consciente antes de fazer a compra? É assim, primeiro você tem que olhar o que que você precisa, né. Eu vou comprar algo, e aí eu olho: "Eu preciso disso?". Então, assim, dá um tempo. Eu já perdi, eh vamos ler essa pergunta em breve. Eu já perdi, assim, de chegar numa loja e falar: "Nossa, tudo eu preciso". Eu falava: "Não, eu não preciso". Então eu via algo baratinho e eu ficava: "Nossa, que lindo, perfeito, eu preciso". "Não, eu não preciso", é porque o preço é atrativo, é que é tudo muito barato, sabe, não está mais tão barato como antigamente. Então, na hora que você vai comprar aquilo ali, você vai com a emoção: "Eu preciso". Sabe? Então é muito importante, então, pegar o seu cartão de crédito, seu cartão de débito, eu olho quase todo dia. É igual quando você abre a geladeira para olhar nada, é assim que eu olho as minhas contas. Falo: "Deixa eu dar uma olhada aqui, que é isso? Que eu gastei?". Aí se eu bato o olho, eu não reconheço o lugar da onde que saiu o meu dinheiro, eu já fico louca, eu falo: "Meu Deus, da onde que é isso?". Eu começo a trazer a memória, aí quando eu descubro, eu falo: "Ok, lembrei", entende? Então é de você trazer quando eu comecei a juntar dinheiro, que eu estava viciada em juntar dinheiro,
E aí eu abri a minha conta toda hora. E eu tenho problema com números quebrados, eu não gosto de números quebrados, então eu falava: "Uau, essa semana eu coloquei X". Aí depois ficava faltando tipo 5 para poder completar 10 e aí eu ficava: "Não, agora eu tenho que colocar 10". Ela falava: "Não, mas não sai 10, então eu preciso fazer 20, 30". Entende? Eu fiquei viciada por um bom tempo. É um pouco perigoso, mas é legal, pelo menos você tá guardando, mas eu conseguia guardar, gastar, mas eu era viciada em ver os números crescendo. Então isso é um hábito que eu criei e eu não tinha, porque eu juntava um determinado valor e gastava tudo. Juntava até um determinado valor e gastava tudo. Então eu procurei um objetivo, eu procurei algo que fosse me preter ali, eu quis fazer um curso. Eu falei: "Eu quero fazer um curso". Ok, então esse curso é X, eu preciso juntar para esse curso. Eu não fiz o curso e continuei juntando dinheiro. E aí aquilo e me levou a juntar dinheiro, sabe. Então, é se conhecer e criar as suas estratégias, porque eu posso te dar uma estratégia e você vai criar uma outra estratégia na sua mente que vai funcionar. Legal, legal. Antes de a gente encerrar, eu tenho uma pergunta aqui para você, mas responde a pergunta é do meu pai, inclusive. Que dica vocês dariam para alguém que está começando a lidar com as finanças e quer ter mais segurança? Sei lá, uma ou 2 dicas, Laísa. Primeiro, procure no seu ciclo de amizades ou de alguém que você conhece, e essa pessoa ela tem a vida o estilo de vida que você gostaria de ter, tá. Conviver com pessoas que já têm sucesso naquilo que você quer fazer é muito importante, porque essa pessoa ela com certeza ela vai te dar dicas de crescimento e ela vai abrir a sua consciência, ela vai te trazer consciência. É o tempo de mesa de qualidade que a gente tá falando. E a segunda é você estudar, é você procurar, é você pesquisar, é você começar de pouquinho em pouquinho. Esse mês eu coloca meta, traça metas. Esse mês eu quero ter extra aqui $200. Então, ok, então por semana eu preciso guardar $50 para no final do mês eu ter $200. Então vai criando pequenas metas e começa a analisar com quem você está convivendo, porque e a gente fala que a gente aprende pelo ir e pelo ver. Então é importante você estar com pessoas que têm hábitos que você gostaria de ter. Ótimo, ótimo, legal. Agora a pergunta que eu tenho aqui pra gente encerrar, nesse "eu mereço", né, que é o tema da nossa dessa aula. Como que a pessoa ela pode administrar esse "eu mereço" no sentido de ganhei uma grana, pingou lá, pode ser ou quando ganhou um torneio, ou quando o patrocinador deu um dinheiro, ou quando, sei lá, a pessoa trabalha, ganha lá a grana, depositou. Como a pessoa pode pegar esse "eu mereço, vou gastar" e "não, espera aí, deixa eu parar e pensar, deixa eu refletir, não vou gastar, eu mereço, eu sei que eu mereço", mas esse mereço não precisa ser atrelado a gasto. Como que a pessoa consegue administrar isso, Laísa? Olha, eh, é o simples que funciona, não acho que é literalmente é o óbvio. Eu sempre falo que nas minhas palestras ou para as pessoas que não é hoje mesmo eu falei isso numa reunião, a gente não precisa ir buscar muito longe, é o que a gente literalmente, assim, já falou aqui, é você fazer uma autoanálise de você mesmo, e não que você não deva se presentear, mas realmente você precisa gastar tudo que você ganhou para poder se presentear, sabe. Poxa, venci a luta e tal, ganhei meus vamos botar aí $50.000. Eu preciso mesmo, eh, finalizar os meus $50.000 ou eu posso guardar 45 e $5.000 ainda é muita coisa, e esses 5.000 você não precisa também acabar com ele de uma vez, sabe. Poxa, ok, consciência, vai trazendo uma consciência, ou deixa ele paradinho ali, ó, deixa o valor que você ganhou ele parado, vai refletindo sobre ele, deixa as emoções passarem. É difícil, não é algo fácil, a gente não tá falando que é algo fácil, mas é sobre o domínio das suas emoções.
Você só vai conseguir atingir esse nível de consciência quando você começar a dominar as suas emoções. E aí você vai errar. É melhor você errar com 5.000 do que você errar com seus 50.000. Então, poxa, errei com meus 5.000. Então, aqueles 45 ali, eu vou tocar neles com muito cuidado, ou eu não vou tocar neles. Uhum. Isso, olha só, isso vai te dar uma tranquilidade para treinar, isso vai te dar uma tranquilidade para competir, você conseguindo ter uma situação financeira melhor, você vai performar melhor. Você eliminando a pressão do dinheiro, pessoal, já é um passo muito grande que vai deixar você mais próximo da vitória, né? A gente está falando aqui de porcentagens, né? Eu, como um jogador de poker, eu sempre penso em porcentagens. O que que a gente pode fazer que vai nos deixar mais próximo da vitória? E esse é um fator crucial, é por isso que a gente está fazendo aqui essas 4 aulas gratuitas para você, tá? E semana que vem, Laís, a gente vai falar sobre gestão de ouro, né? A gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso aí. A gente vai entrar. Isso. Eu estou muito animado para essa aula, que será aqui de novo, né? No Instagram, ao vivo para vocês. A gente já depois eu faço a postagem ali né, para vocês terem ali agendado. Vai estar no YouTube. E todas essas aulas, pessoal, elas estarão organizadas dentro da plataforma, tá? Então, para quem é meu atleta, para quem faz parte ali da comunidade, vai estar tudo organizadinho. Eu vou até criar tipo, não numa apostila, mas eu vou criar ali um documento para estar essas informações organizadas, tá? E a nossa aula Masterclass vai estar disponível para todo mundo, sem nenhum custo. E eu vou fazer uma aula extra dentro da comunidade ali, que eu vou entrar bem mais a fundo em parcerias, em imagem, em como conseguir, por exemplo, parceria com hotel, parceria com a aviação também para você conseguir passagens, como conseguir patrocinador. Vai entrar bem a fundo nisso aí, eu vou dar todas as ferramentas para vocês. Aí eu quero que vocês realmente ganhem dinheiro, sei lá, coloque 5, 10, 15 mil reais ou dólares todo mês ali na sua conta para te dar uma tranquilidade. Para você, enfim, não pensar, pô, será que eu vou conseguir pagar minha conta? Não, você já sabe que o dinheiro vai entrar, o seu foco é exclusivamente em treinar e se tornar um melhor atleta, tá? Então, esse é o nosso objetivo. E lembrando que tudo isso que você está falando e que a gente está falando também, parece que é num passo de mágica e não é. A gente tem que colocar na nossa cabeça que é a longo prazo. Se eu começar hoje, vai fazer um dia amanhã, mas se eu começar amanhã, quanto mais você demorar para iniciar, dar esse passo, parece clichê, mas o 1% todo dia ele é muito real e ele funciona. É, exatamente, 1% todo dia são 14 minutos, pessoal. 14 minutos por dia. É, na nossa primeira reunião, agora que eu lembrei. Isso gravado. É, 14 minutos e quem gostou muito disso foi a Cíntia, né? Tanto é que todo dia ela pega e fala, meu 14:24, porque todo dia eu leio por 14 minutos, enfim, ela faz alguma coisa extra, né, por 14 minutos, que é 1%. E você pode fazer isso também, pessoal. Todo mundo tem 15 minutos, tá? Todos os dias. E você pegar, estudar, assistir essa live, você fazer os exercícios, aquilo que a gente vai propor para você, você vai ganhar dinheiro, você vai ser melhor nesse sentido. E daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, você vai ver a posição que você vai estar, vai muito melhor, e você não vai precisar voltar a tentar competir para tirar mais uma graninha e tal, você não vai precisar disso, e você vai competir realmente. Claro, o dinheiro é importante, mas vai competir porque você quer ganhar, você quer o título e não pela pressão do dinheiro. Por isso, nossa, por conta do dinheiro, que senão eu não vou pagar minhas contas, e entra num desespero, pessoal, que atrapalha muito, tá? Muito. E quando a gente foca ali, literalmente na luta, em vencer ali, literalmente por você estar se desafiando e não porque você tem uma dívida para pagar, é outro tipo de rendimento que você tem. Você rende muito mais, você rende muito melhor. E mesmo que você não ganhe, a sua consciência tá limpa se você fez o seu melhor por você, é algo pessoal, não algo voltado pelo financeiro, porque literalmente isso tira o nosso foco do que realmente tem que ser feito. Exatamente, tira o foco, tira o foco. Ah, então é isso, Leisa. Muito obrigado pelo seu tempo mais uma vez, né? Uma outra aula fantástica. Pessoal, se você quiser saber mais informações
sobre administração financeira. Se você quiser, né, conhecer mais dos serviços da Laísa, manda uma mensagem para ela, tá? Eu recomendo muito. Ela vai sentar com você, vai fazer ali a consulta dela, enfim. Ela explica para vocês ali como que funciona, mas eu recomendo demais. É uma profissional fantástica e é por isso que ela está aqui com a gente, tá? Eu não, você sabe que eu não trago qualquer um aqui para estar com vocês, tá? Porque o nosso bem aqui que é dominação, ou seja, a gente está acima da alta performance, então a gente precisa de parceiros assim como a Laísa, que estão realmente dominando naquilo que faz, realmente conhecem e eu confio nela. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre administração financeira, enfim, sobre os serviços dela, vai lá, segue a página dela, manda uma mensagem para ela, fala que você veio aqui da comunidade, ela vai te dar uma condição especial lá. Mas é isso aí, pessoal, vamos dominando um dia de cada vez, com foco, intencionalidade, né? Às vezes a gente pensa muito no amanhã, às vezes a gente pensa muito no ontem, e a gente esquece do hoje, que é tudo que a gente tem. A gente tem é o hoje, e mais nada. E com essa Tá? Então, ela aí, e que a gente se dedicou, a gente já não vai acordar a mesma pessoa amanhã, a gente já vai acordar diferente, um pouco diferente, né, do que a gente foi do nosso dia anterior. Sempre falo isso, toda vez que a gente aprende algo, no outro dia você já foi transformado um pouquinho, você já não é mais a mesma pessoa. exatamente, exatamente. Pessoal, com essa mensagem aí, vou deixar vocês seguirem o seu dia de vocês. Ó, se você estiver no YouTube, se inscreve aqui. O link da Masterclass está aqui embaixo também. É só você ir lá, segue a Laísa e tamo junto, Laísa. Muito obrigado e nos vemos na semana que vem. Na semana que vem, na próxima segunda. Fica com Deus. Obrigado, gente. Tchau. Nada, tchau, tchau.